Bom, nós vamos saber como explorar e otimizar o nosso potencial profissional. A Fundação Estudar é uma entidade sem fins lucrativos que atua para desenvolver jovens brasileiros de alto potencial na busca da excelência. Mas aí aqui na nossa entrevista nós vamos orientar também aqueles que não têm esse alto potencial. As dicas valem para todo mundo, né, Tiago? O Tiago Mitrô, que é o diretor executivo da Fundação Estudar, está aqui conosco. Tiago, muito obrigada, viu, pela sua presença. Obrigado você pelo convite, Tânia. Bom, o Tiago vai nos explicar o que é um jovem considerado de alto potencial e também as dicas que, afinal, servem para todos nós para otimizarmos as nossas potencialidades profissionais. E nós também estamos, e daqui a pouco vamos conversar com cada um deles, com três bolsistas, né? Três bolsistas da Fundação Estudar: a Juliana Reis, o Luiz Souza e o Wildner Steiner Batista, cada um com uma história bem incrível, e daqui a pouco nós vamos conversar com cada um deles. Bom, Tiago, comecemos com você. Explica pra gente, antes de mais nada, para entendermos, né, o que é a Fundação Estudar, como é que funciona? Bom, Tânia, acho que a primeira grande crença que a gente tem lá dentro da Fundação Estudar é a crença no poder de transformação que um líder tem, né? Então, a gente tem inúmeros exemplos ao longo aí da história da humanidade, da história do próprio Brasil, de grandes transformações que foram causadas ou potencializadas por indivíduos que resolveram, em algum momento da trajetória deles, fazer algo fora do comum e além do que se esperava dele, né? Então, a gente acredita muito nesse papel que diferentes pessoas ao longo da sua trajetória têm de assumir um papel de liderança e resolver empreender uma mudança na sua área de atuação. E o que a gente busca fazer, então, dado essa nossa crença de que grandes líderes trazem transformações, seja para o bem ou a gente tem casos na humanidade de líderes que trouxeram transformações para o mal, a gente quer formar novos líderes para o país, para o bem, obviamente, para que a gente empreenda aqui as mudanças que a gente precisa ver no Brasil, que hoje são em praticamente todas as áreas, a gente tem grandes necessidades de mudança aqui. Voltamos então a falar sobre a busca pela excelência profissional, que é justamente o trabalho da Fundação Estudar, que é uma entidade sem fins lucrativos que atua justamente no desenvolvimento de jovens brasileiros de alto potencial na busca da excelência. O Tiago Mitrô conversou aqui conosco, ele que é o diretor executivo da Fundação, falou a proposta do trabalho, falou os caminhos aí, um dos caminhos, né, porque são tantos, mas enfim, elencou aqui alguns pontos fundamentais na busca da excelência. E eu estou aqui com a Juliana Reis, que é uma das bolsistas da Fundação Estudar. Oi, Juliana. Boa noite. Tânia, boa noite. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Bom, você já está num ponto em que você já está retribuindo a Fundação, né? Como é que é? Conta essa história. Exatamente. Eu entrei na Fundação Estudar quando eu estava indo para minha pós-graduação já. Então, tem alguns bolsistas que começam ainda na graduação, outros na pós. E eu acho que depois que você se forma, principalmente depois que você se forma, você já você começa a pensar nas novas turmas que estão vindo. Uhum. E então eu me formei agora no meio do ano passado e sempre a gente tem que pensar, porque senão para a fundação se retroalimentar, né? Então você foi ajudado e aí você quer ajudar os outros também. Legal, aí fica um grande exemplo. E a Juliana, que é Juliana Reis, você teve uma superação aí de um diagnóstico. Você tinha o quê? Um diagnóstico terrível. Você tem as suas próprias habilidades, suas coisas, e mercado financeiro claramente não era pra mim. Sim. E aí eu acabei ficando doente, eu tive uma embolia pulmonar em 2013 e foi realmente um negócio super sério e foi em grande parte porque eu não tive tempo e nem, acho que, noção do tamanho do problema para eu me tratar. Então, quando eu fui descobrir o negócio, já estava quase que tarde demais. Sim. E aí esse susto fez eu repensar e falar, poxa, por que eu não vou fazer alguma coisa a respeito, alguma coisa com a minha vida, né? Tipo, se ela acabar amanhã, o que eu fiz? E foi aí, então, que você mudou a chave? Foi. Quer dizer, você já tinha toda uma formação dos seus pais, né? Com um bom exemplo. Mas, a partir daí, com a doença, o que mudou exatamente em você? O que mudou é um pouco aquele negócio de que... Sabe que o Brasil é sempre o país do futuro? Eu era meio que sempre a pessoa do futuro. Tipo, um dia eu vou fazer o que eu realmente quero fazer. Um dia eu vou estudar o que eu realmente quero estudar. Eu fui uma pessoa que
sempre pensou, eu preciso pagar alguns pedágios para chegar lá. É. E quando eu vi que tudo podia acabar em um segundo, eu desisti disso, no sentido de que eu falei, não, eu não vou mais pagar já. pedágio. Exatamente. Assim, eu não sei se eu vou viver 20 anos ou 100. Então, é agora. O que a gente tem que fazer tem que ser agora. Tive um tempo que eu precisei parar, eu fui perseguir o meu sonho de estudar fora também. E fui fazer muito trabalho voluntário também nesse período. Então, é uma coisa que eu gosto muito e sempre tentei fazer desde muito nova. E aí, nesse período, eu comecei a pensar o que eu queria fazer. E foi aí que eu fundei uma startup de caronas, né? Então, assim, bem antes das que a gente conhece hoje, né? Bem no iniciozinho desse processo todo. E foi a primeira coisa, assim, que eu fiz depois de banco, que eu decidi que eu queria repagar de alguma forma. Uhum. E aí a Fundação Estudar entra em que momento? Logo depois que eu tive esse clique de que eu queria fazer alguma coisa, eu comecei a estudar para entrar numa faculdade no exterior, né, fazer uma pós-graduação. E aí eu apliquei para o programa de bolsas da Fundação. Mas eu já conhecia muito os vários programas deles, porque eles não têm só o programa de bolsas, né? Eles têm... A Juliana Reis. Muito obrigada, viu, Juliana? Obrigada a você, Tânia. Muito legal. A Juliana Reis, uma das bolsistas aqui da Fundação Estudar, conversando conosco. Já vou chamar aqui o Luiz Souza. O Luiz Souza tem uma história também bem bacana, hein? Filho de uma diarista, morou na Rocinha, estudou em escola pública. Puxa vida, hein, Luiz Souza? E aí ele se forma em Direito pela PUC do Rio de Janeiro. É um dos bolsistas aqui da Fundação Estudar, um dos jovens que foi identificado aí com alto potencial nessa seleção tão rigorosa da Fundação Estudar. Luiz Souza, muito obrigada aqui pela sua presença, viu? Boa noite, Tânia. Obrigado a você pelo convite. Puxa vida, hein? Você, assim, do ponto de vista da sua classe social, da sua origem, o seu salto foi gigantesco, né? Você venceu muitas barreiras sociais. Exatamente, Tânia. Eu acho que o meu maior desafio foi vencer essas barreiras e superar essas adversidades, né? Eu acho que desde cedo eu tive bastante dificuldade em começar a sonhar grande, em ter acesso à informação. Só a partir do momento que eu tive acesso a essas informações, eu comecei a expandir a minha mente e consegui superar essas barreiras. Um pouco de esforço também, né? Eu tinha 12 anos, eu estudava na escola pública e eu sempre tive boas notas, eu sempre prestei bastante atenção nas aulas e gostava de aprender. Isso já estava em mim. Uhum. Em um belo dia, esse pessoal, hoje não é mais assim que eles encontram as pessoas, mas eles estavam começando e eles chegaram na sala de aula e falaram, olha, quem quer fazer uma prova aqui que vai dar oportunidade de estudar no grande colégio? Na época eu era moleque, eu tinha 12 anos, eu não sabia nem o que estava fazendo. Metade da turma foi jogar bola, a outra metade falou, tá bom, vou ficar aqui. E eu fiquei. E aí eu fiz testes de português, ciências, inglês e alguns meses depois ligaram lá para casa e falaram, olha, você ganhou uma bolsa para estudar no Colégio São Bento com tudo pago. Material, uniforme, transporte, alimentação. Então, assim, foi um pouco de sorte, claro, mas eu já tinha... Claro, você fez por merecer, né? Exatamente, eu já tinha esse interesse pelo estudo. É isso mesmo. Muito legal, muito inspirador. Ai, quantas conversas inspiradoras. Luiz Souza, muito obrigada, viu? Terceiro bolsista, nossa, que da alta rotatividade. É o Wildner Steiner Batista. Ele que se formou em Engenharia Civil. Está estudando. Ele é estudante de Engenharia Civil na Unicamp e tem uma história incrível, porque ele começou na lavoura de café, foi servente de pedreiro. Olha só as barreiras sociais do Wildner. Wildner, muito boa noite, viu? Obrigada. Boa noite, Tânia. Bom, vamos começar lá do começo, lá em Minas, no interior de Minas. Você é de uma área rural? Eu sou de uma cidadezinha lá de Minas, tem 3 mil habitantes onde eu nasci. Daí o engraçado da minha história é que com 6 anos eu me mudei de lá. Só que eu fui para um lugar menor ainda. Fui para a zona rural de uma cidade vizinha, deve ter 800 habitantes lá no distrito. Carneiros? Carneiros. Carneiros. E daí com 12 anos eu começo a trabalhar na lavoura de café, né? Com 12 anos? Com 12 anos. Mas estudando, indo para a escola? Estudando. A minha rotina era basicamente assim, eu acordava às 6 da manhã, tomava café correndo, ia de bicicleta para a lavoura, trabalhava até as 2, voltava para casa, tomava banho, ia para aula, que era das 3 às 7, e voltava para casa. No médio eu penso, né, o que eu vou fazer da vida? Se eu fosse para qualquer lugar que precisasse de auxílio financeiro, ia ficar complicado. Então eu estava no refeitório lá da escola, eu descobri o ITA,
E, nossa, pareceu fantástico, né? E tinha a opção de entrar como militar no ITA também. E isso era que, acho que maio, para me preparar para o vestibular do ITA em dezembro. Acabou não dando muito certo. E eu só prestei ITA, né? Recusei uma proposta de trabalhar com leite de cabra lá no Rio Grande do Sul, porque eu ainda queria entrar no ITA. E na minha cabeça, né? Eu tinha 17 anos na época. Eu estava formando em técnico agroindústria, técnico alimentos. Pensei que eu ia achar um emprego por lá mesmo. Não foi muito bem assim que aconteceu. Porque eu tinha 17, eu não tinha nem me alistado na época, né? Ninguém queria me contratar. O que sobrou pra mim foi ficar fazendo bico como servente pedreiro lá. Você precisava de dinheiro, né? Precisava de dinheiro. Sua família não tinha. E eu acho que talvez uma das maiores qualidades que eu tenho é flexibilidade e bom senso. Porque chegou julho e eu não tinha muito tempo para estudar, porque eu estava trabalhando, né? E competir com o pessoal que estuda em cursinho o dia todo pro ITA não ia dar muito certo. E se eu adiasse, minha vida ia tomar um outro rumo, eu nem na universidade ia entrar, né? Então tem até um outro bolsista, o Matheus, que ele é lá de Pouso Alegre também. Entrou na Unicamp um ano antes, daí o Matheus até brinca comigo que eu só ia conversar com ele para saber da Unicamp, né? Mas daí ele me falou como funcionava lá, um programa de bolsa super estruturado. E eu pensei, né, putz, não vai dar para entrar no ITA, então vamos para a Unicamp.